Oi, então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as condições do planeta Terra, mais ou menos quando ele se formou e como essas condições foram se modificando, né, até os dias de hoje, tá? Só que a gente vai ver isso de uma forma assim bem básica, bem simples mesmo, só para a gente ter uma ideia, tá? Então, assim, é, na verdade, a maioria das religiões, né, que existem pelo planeta Terra, elas têm algum tipo de narrativa ou de tentativa de explicação para a origem do universo, né? Como que o universo teria começado, se algum poder superior, né, que o criou, como que a Terra, né, foi formada. Então são mitos e crenças que procuram explicar a origem do universo. Então durante assim, né, centenas de anos, a humanidade precisou ficar com uma narrativa mítica, né, sobre essa formação do universo, né, sobre tipo como tudo começou. Só que assim, hoje em dia, né, com o desenvolvimento científico, principalmente da geologia e da astronomia, é possível estudar, né, a idade, a composição química do planeta, estudar rochas, né, como a geologia faz, a sedimentação das camadas, né, rochosas do planeta, estudar os meteoros, né, que caem no planeta, estudar eles geologicamente, né, a composição química e mineral, e aí dá para ter mais ideia, né, sobre ter umas hipóteses assim melhores, né, mais bem embasadas sobre o surgimento de tudo, né, não somente do planeta Terra, do sistema solar, mas tipo, né, do universo como um todo. Tá? Então, à medida que a ciência vai evoluindo, ela vai oferecendo explicações mais sólidas, né, sobre o surgimento de tudo. Tá? Então, assim, basicamente, como que teria iniciado o sistema solar, né, os sistemas planetários, né, como o nosso sistema solar. O sistema planetário é uma estrela, né, que pela gravidade dela, força da gravidade dela, ela mantém orbitando em torno de si vários planetas. Então tem centenas de sistemas planetários, né, pelo universo, e o nosso é o sistema solar, tá? Então assim, como é que teria começado? O Sol, né? Como é que o Sol iniciou? A partir de uma nebulosa, né, que seria uma grande nuvem de gás e poeira, né? Essa nuvem de gás ela se condensou, né? Ou seja, ela ficou muito apertada, né? Se contraiu, dando origem a uma estrela central, né? Que no nosso caso é o Sol, tá? Essa estrela central, ela teria, né, uma gravidade enorme, né? Em torno dela ainda tinha muita poeira, né? Muitos restos, né? De partículas, e essas partículas elas acabaram se agregando, né, mais ou menos há uns 9 bilhões de anos, né, que isso teria acontecido. Essas partículas foram se agregando, né, e formando os planetas, tá? Então seria a partir de colisões, né, de pequenos corpos sólidos, né, ao redor do Sol, que o Sol seria uma estrela bem jovem, né? Então esse material todo ele foi colidindo, né? Essas partículas todas foram colidindo umas com as outras e tipo se agarrando, né? Se agregando e começou a formar os planetas, tá bom? No início, tanto a Terra como todos os outros planetas eram uma massa, né? Extremamente quente. E aí depois que, né, foi se iniciando um processo muito lento de resfriamento. Tá? Então, por exemplo, a Terra hoje em dia, a parte sólida, né, que seria a parte que resfriou, ela vai ficando sólida. Né? Seria a crosta terrestre, né, que é a parte onde nós vivemos, a parte que é tipo a casca do planeta Terra. Né? E só que assim, não é uma casca muito grossa, né? Porque logo abaixo já vem o manto, que é a parte que tem, né, o magma, né? É uma parte pastosa e extremamente quente, muito parecida com a Terra inicial. Tá? Então, assim, há um processo de resfriamento, mas ele é muito lento. Né? E à medida que qualquer planeta vai esfriando, ele vai ficando sólido, tá? Vai formando uma crosta sólida, tá? Então, assim, como que as características dessa Terra inicial, né, a Terra primitiva, poderiam ter favorecido
as primeiras formas de vida, né? Como as primeiras formas de vida teriam surgido, tá? Existe uma hipótese que se chama panspermia, mas é uma hipótese assim que, tipo, ela já está muito descartada hoje em dia, mas ainda tem uma galera que acredita nela, né? Que a vida teria vindo de fora, entendeu? Como é que fala? Meteoros, né? Meteoros, asteroides que teriam caído aqui no planeta Terra, já contendo, tipo, sementes de vida. Assim, seriam tipo micróbios, né? Coisas unicelulares, mas que teriam vindo de outro planeta. Tá? Então, essa hipótese ela é chamada de panspermia. Mas assim, os cientistas meio que descartaram isso aí já há algum tempo, porque assim, as condições do planeta Terra para se formar vida eram boas condições. Tá? Então a possibilidade da vida ter começado mesmo no planeta Terra é muito maior do que ter vindo, né, de origem alienígena. Tá? E também porque nunca se encontrou absolutamente nada, tá? Em meteoros, asteroides que possam ter caído no planeta Terra, nunca se achou nada, nenhum micróbio, nenhuma evidência de vida trazida de fora. Tá? Então, assim, né, panspermia, uma hipótese que sugere que a vida na Terra teria se originado a partir de micro-organismos, tá? Mas a maioria dos cientistas, né, tipo, quase 100% dos cientistas, acho que a vida começou aqui mesmo, tá? Que não veio de fora, não. Aí, assim, o processo de resfriamento, isso aqui seria a Terra bem inicial, né? Bem lá no milhões de anos atrás, né? Então, aconteceu o processo de resfriamento que foi formando a crosta terrestre, tá? E, assim, à medida que a Terra esfriava, né, a crosta ia ficando sólida, havia uma atividade vulcânica muito grande, né? Você sabe que os vulcões, eles são ligados, né, com a camada do manto. Então ele traz não somente o magma, mas ele traz gases, né, que estavam presos no interior do planeta, tá? Aí que é legal, olha só. Os vulcões então estavam trazendo dióxido de carbono, né, que é o gás carbônico, vapor d'água, olha que legal, vapor d'água no interior do planeta, gás nitrogênio e também amônia e metano, tá? Esses gases todos aí, eles formavam o que se chama de atmosfera primordial. A atmosfera primordial seria a atmosfera do início do planeta Terra. Note que não tem gás oxigênio, certo? O gás oxigênio ele não é um gás natural do planeta Terra. Mas já tinha dióxido de carbono e muito nitrogênio, tá? E também amônia e metano, tá? Então, assim, veja só como é que era o caldo todo, né? Tipo assim, a mistura toda aí. Você já tinha água líquida, tá? Tinha abundância de elementos químicos, porque os vulcões estavam trazendo isso, né, do interior da Terra, e fontes de energia. O que seriam essas fontes de energia? Raios, né, de tempestades solares, né, radiação solar e o próprio vulcanismo, né, que gera muita energia, né? Então tudo isso, água mais fontes de energia, mais um monte de elementos químicos reagindo, né, formou-se a partir de reações químicas, né, milhões de reações químicas, começou a se formar moléculas orgânicas simples, tá? Então, assim, moléculas é o quê? Um monte de átomos, é um grupo de átomos, certo? Moléculas orgânicas, né, orgânicas que têm a ver com a vida, moléculas relacionadas com a vida, tá? Mas ainda não são seres vivos, são apenas moléculas orgânicas, tá? Simples, né? Não eram moléculas muito complexas, como por exemplo os aminoácidos. Então, se você se lembra de quando você estudou lá a formação das proteínas, né? As proteínas elas são formadas por aminoácidos, elas são cadeias de aminoácidos. Então, de repente, aminoácidos já tinha, já começou a se formar aminoácidos, são a base dos organismos vivos, né? Da formação dos organismos vivos, tá? Então, assim, esse desenho aqui é bem legal, porque ele mostra bem isso, tá? Então, você tem aqui, ó, você tem a água, você tem a energia, né, dos raios, vulcões e tudo mais. Você tem amônia, metano, cara, tudo isso reagindo, né, começou a formar, então, as moléculas de aminoácidos, tá bom? Aqui também, essa parte desse desenho também tá bem legal, né, mostrando esse rolê todo, né, todas as reações químicas que acontecem na água, né, no mar,
né? Por isso que falam que a vida começou no mar, tá? Então aqui também está mostrando, né, a radiação ultravioleta, o calor dos voos, são vários desenhos aí mostrando a mesma coisa, tá? Então assim, quando as moléculas se agregaram, né, elas, veja, aminoácido mais aminoácido mais aminoácido, quando eles se agregam, eles formam uma proteína, tá bom? Só que aí nesse caso, as proteínas a gente chama de coacervados, né? Por que coacervados? Porque eram proteínas aglomeradinhas envoltas por água, entendeu? Então, em volta dessas moléculas de proteína, a água começou a se agregar, né? E ficava grudadinha ali junto nas proteínas. Esses são os coacervados. Então, assim, o que seriam coacervados? Né? São pequenas gotículas, tá? Elas se formam até hoje, tá? Não é uma coisa só da Terra primitiva. São pequenas gotículas formadas por moléculas orgânicas, ou seja, as proteínas, tá? Que se aglomeram em uma solução aquosa. Isso aqui são os precursores, ou seja, os ancestrais das primeiras células, né? Olha que legal. Então você tem moléculas de água, né, aqui em torno da proteína e tem muita cara de célula esse negócio, né? E a partir daí, né, que foram se originando lá, o que se conhece, né, como células hoje em dia, tá? Então esse caos aí que você está vendo nessa imagem aí, seria essa fase, né, do planeta Terra, tá bom? Então, isso aqui é um desenho na nossa lousa mesmo, né? Mostrando aqui, então você tem, o que seria essa atmosfera primordial, né? Todos as substâncias, os gases, né, que existiam, né? Gás carbônico, água, amônia, né? E a energia, né? Tipo raios, energia solar, fornecendo energia. Então, para rolar essas reações químicas, tá? A partir dessas reações químicas se formaram os aminoácidos, tá? Os aminoácidos, eles se juntaram, formando proteínas, como você pode ver aqui do lado de cá, da lousa, né? Que são os coacervados, tá? Então, os aminoácidos formaram proteínas, a água ficou ali agregadinha em volta deles, tá? E então eles deram origem, né, depois, posteriormente, às primeiras células. Beleza? Isso aí, beijo.